Bem-vindos, amigos, para esta nova aventura. Hoje levamos vocês conosco a um dos lugares de maior interesse histórico e mais fascinantes do Paraguai. Temos pela frente um dia intenso, suspenso entre passado e presente, repleto de emoções, história e paisagem surpreendente. Então fiquem à vontade e viajem junto com a gente. Partimos de Encarnación para conhecer dois locais extraordinários ligados à presença dos jesuítas nas primeiras fases da colonização destas terras: as missões jesuíticas de Jesus de Tavarangué e da Santíssima Trindade do Paraná. Essas missões fazem parte de um complexo muito mais amplo, formado por cerca de 30 assentamentos distribuídos entre Paraguai, Argentina e Brasil. Eram verdadeiros centros comunitários, onde os jesuítas buscaram criar uma convivência entre a cultura europeia e os povos indígenas Guarani. Hoje representam alguns dos testemunhos históricos mais bem preservados e significativos de toda a América do Sul. Na saída da cidade, encontramos o imponente monumento a Muruvixá Itapua, uma figura histórica ligada à cultura guarani. É um daqueles símbolos que nos lembram o quanto esta terra está profundamente conectada às suas raízes indígenas, mas também o quanto ela é resultado de encontros e fusões culturais acumuladas ao longo dos séculos. O trajeto até o nosso primeiro destino é curto e tranquilo, e quase sem perceber, somos recebidos pelo letreiro de boas-vindas de Jesus de Tavarangué. Já o nome evoca a fusão entre a cultura europeia e a língua guarani, uma característica que vai nos acompanhar durante toda a visita. E já sentimos crescer aquela curiosidade típica de quando estamos prestes a entrar em um lugar carregado de história. Espetáculo ao nosso redor. A estrada serpenteia por uma natureza exuberante, típica desta região do Paraguai. À nossa volta, campos cuidadosamente cultivados se estendem até onde a vista alcança, alternando-se com fazendas dedicadas à criação de gado. Ao longo do caminho, encontramos pequenas igrejas de diferentes orientações religiosas, testemunhas da presença de imigrantes vindos de várias partes da Europa. Uma curiosidade que nos chamou a atenção, sem qualquer julgamento, apenas como observação cultural, diz respeito ao cotidiano das áreas rurais. Aqui é bastante comum ver motocicletas transportando famílias inteiras, mãe, pai e filhos, quase sempre sem capacete e com bagagens acomodadas de forma realmente criativa. São imagens que retratam uma realidade diferente da nossa, feita de simplicidade, adaptação e espírito prático. Depois de percorrer amplas estradas pavimentadas com pedras, começamos finalmente a avistar a área das ruínas de Jesus de Tavarangué. De longe, elas parecem um castelo de pedra avermelhada surgindo do nada. A extensão do sítio já impressiona à distância e cria uma grande expectativa sobre o que estamos prestes a descobrir.
atravessar a entrada, ficamos literalmente impactados pela dimensão do complexo. Não é apenas o tamanho que impressiona, mas a harmonia do conjunto. O local é cercado por uma vegetação bem cuidada e por uma floração intensa, que torna a atmosfera ainda mais envolvente, criando um contraste fascinante entre a solidez da pedra e a delicadeza da natureza. É um daqueles lugares onde surge espontaneamente a vontade de desacelerar e se deixar envolver pelo silêncio e pela história. Após um breve percurso, nos encontramos diante da imponente e majestosa fachada da igreja. É um impacto visual poderoso, a grandiosidade e a solidez da estrutura realmente deixam sem palavras. E no entanto, ao observar com atenção, percebe-se que falta algo. Esta igreja, assim como todo o complexo ao seu redor, nunca foi concluída. Em 1767, de fato, os jesuítas foram repentinamente expulsos dos territórios do Império Espanhol. As obras foram interrompidas de forma abrupta, deixando estas estruturas como um extraordinário testemunho inacabado. Um acontecimento histórico que colocou fim, quase de repente, a um projeto social e religioso que durava há mais de um século. Apesar disso, ainda hoje é possível perceber a grandeza arquitetônica, a solidez das construções e a visão ambiciosa que estava por trás da sua edificação. Caminhar entre estas paredes faz imaginar naturalmente quão majestosa ela poderia ter se tornado se tivesse sido finalizada. Vistas de cima, graças às imagens, conseguimos apreciar ainda melhor a escolha estratégica do local. O terreno plano e incrivelmente fértil permitia que as missões fossem autossuficientes do ponto de vista agrícola e produtivo.
Observando a disposição dos edifícios, fica claro o quanto essas comunidades eram organizadas e funcionais. As missões, afinal, não eram apenas centros religiosos, mas verdadeiras cidades planejadas, onde se produzia alimento, se ensinavam ofícios e se desenvolviam atividades artísticas e culturais. Uma verdadeira obra-prima de engenharia e organização social. Deixamos Jesus para seguir em direção à segunda etapa do dia, a Missão Jesuítica Guarani da Santíssima Trindade do Paraná. Antes, porém, tentamos parar para almoçar. Mas chegamos tarde demais e encontramos os restaurantes já sem nada para servir. Assim como muitas vezes acontece nas viagens, improvisamos e paramos em uma simples lanchonete à beira da estrada, que no fim se revela uma escolha autêntica e totalmente no espírito de uma viagem on the road. Vamos combinar, esses momentos espontâneos muitas vezes se tornam parte das lembranças mais genuínas.
pequeno museu encontramos uma maquete que reconstrói o aspecto original da igreja principal e de seus edifícios anexos. Vê-la ajuda muito a compreender a grandiosidade do complexo. A estrutura deveria ser realmente imponente. Chamam a atenção também detalhes curiosos e ao mesmo tempo dramáticos e inquietantes. Muitas estátuas estão sem a cabeça. Elas foram decapitadas pelos espanhóis que buscavam supostos tesouros escondidos em seu interior. Algumas dessas cabeças foram recuperadas e hoje estão preservadas aqui mesmo no museu. A missão da Santíssima Trindade, fundada em 1706, representa a redução guarani maior e mais bem conservada. Não por acaso foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Além da grande igreja principal e de uma ampla praça central, o assentamento contava com habitações capazes de abrigar mais de 3.000 indígenas guarani, escolas, oficinas artesanais, hortas, espaços comunitários e até o cemitério. Era uma comunidade organizada e autossuficiente, surpreendentemente avançada para a época. Os jesuítas buscaram integrar a cultura europeia com a guarani, respeitando as tradições locais e incentivando o desenvolvimento da arte e da música. Dessa fusão nasceu o chamado Barroco Guarani, um estilo artístico único que mesclava elementos europeus com símbolos e sensibilidades indígenas, dando origem a obras verdadeiramente singulares que ainda hoje parecem vibrar entre estas pedras.
As imagens do drone nos permitem observar o sítio a partir de uma perspectiva privilegiada e compreender a grandiosidade de todo o complexo. Visto de cima, percebe-se perfeitamente a precisão urbanística, incrivelmente moderna e funcional. A extensão é tamanha que nos sentimos pequenos diante de tanta ambição e beleza. É impressionante pensar no quanto a organização dessas comunidades era avançada, capaz de competir, em estrutura e planejamento, com modelos urbanísticos muito mais modernos. Encerrada a visita, retornamos à Encarnación para um breve descanso antes da noite. Percorremos novamente a belíssima Avenida Costanera, que acompanha suavemente o curso do Rio Paraná, passando pelo Sambódromo de Encarnación, que é o terceiro maior do mundo e simboliza a alma festiva da cidade. Seguimos ao longo do Museu Ferroviário, com a fiel reconstrução da antiga estação, enquanto à direita, além do Rio Paraná que marca a fronteira natural, surgem os edifícios de Posadas na Argentina, criando um cenário realmente sugestivo. Uma fronteira de água que separa dois mundos muito próximos. A noite começa da melhor forma possível, com um drink na Praia São José. Diante de nós se abre um daqueles pores do sol que parecem saídos de uma pintura, um cenário realmente espetacular.
palavra. O sol desliza lentamente além do horizonte e o céu se acende em tons de vermelho e laranja. As águas do Rio Paraná, calmas e silenciosas, refletem esse brilho, transformando-se em uma faixa de fogo líquido. Cada pequena ondulação vira uma faísca, cada onda um fragmento de luz que nasce e se apaga diante dos nossos olhos. São aqueles momentos em que o tempo parece desacelerar e ficamos em silêncio, simplesmente observando. Colocamos o drone em voo para capturar esse último espetáculo. Ele gira no céu, devolvendo imagens de tirar o fôlego deste pôr do sol. Um cenário que parece quase irreal. A vista de cima amplifica ainda mais a magia do momento. Tudo parece perfeito. Mas justamente quando estamos vivendo um dos momentos mais sugestivos do dia, acontece algo que nunca gostaríamos de contar. De repente perdemos o contato com o drone. Uma interferência? Uma rajada de vento inesperada? Ou talvez, como gostamos de brincar, um verdadeiro sequestro alienígena em plena luz do dia. O sinal desaparece bruscamente, procuramos com o olhar, tentamos restabelecer a conexão. Mas nada, o drone não responde mais aos comandos. Com grande probabilidade, nosso companheiro de viagem foi parar nas águas do Rio Paraná. Um pequeno drama que nos deixa entre a incredulidade e a tristeza. Porque, como vocês podem imaginar, o drone para nós não é apenas um instrumento, mas uma forma de compartilhar com vocês perspectivas únicas da viagem. A tecnologia nos traiu justamente no momento mais bonito. E assim, amigos, a nossa etapa de hoje chega ao fim, com uma mistura de emoções intensas. Levamos conosco imagens maravilhosas, paisagens que nos tocaram profundamente, a descoberta de lugares carregados de história. O fascínio das missões jesuíticas nos fez viajar no tempo, contando uma história intensa de encontros entre culturas, espiritualidade e uma organização social surpreendentemente moderna. Mas também sofremos uma pequena perda tecnológica, um imprevisto que deixa um gosto amargo, mas que no fundo, faz parte da essência da viagem. Viajar também significa aceitar que nem tudo sai como planejado, e é justamente isso que torna cada experiência única e autêntica. Nossa caminhada continua, com a mesma curiosidade e o mesmo entusiasmo de sempre, prontos para descobrir o que as próximas aventuras nos reservam. Se vocês gostaram desta viagem, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder as próximas etapas, os novos lugares e todas as emoções que nos aguardam e que vamos compartilhar juntos. Muito obrigado por terem viajado conosco. E até a próxima etapa!